Já. Deus é bom, glória a Deus, glória a Jesus. Já não aparece na câmera? Ficou longe. Acho que tem que encostar um pouquinho para trás, um pouquinho, para poder aparecer. Isso, aí. Sim. Isso. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Deus é bom. Eu sou curado em nome de Jesus. Glória a Deus. Fazer um convite aqui, né, antes de entrar no ar. Estaremos iniciando hoje a primeira quarta-feira, quebra de muralhas, e declaramos que o Senhor é bom. Esse é um propósito, uma estratégia para que possamos vivenciar, né? Talvez a tua muralha seja um vício, seja as finanças, seja teu casamento, seja um emprego, que essas muralhas vão cair em nome de Jesus. E hoje à noite você possa levar anotado num papel aquilo que é a tua muralha. Nós vamos colocar na taça de oração e estaremos com um propósito para a glória de Deus. 7 quartas-feiras, a partir de hoje à noite. Aleluia. Nossa irmã Juscelia Silva, graça e paz. Jucineide Oliveira, paz, irmã. Deus te abençoe. Claudilene, paz. Cadê a irmã Célia? Irmã Nalva, que Deus abençoe. Coloque aí, eu sou curado, em nome de Jesus. Nossa irmã Gilda Almena, Deus é bom. Raif Júnior, lá em São Paulo, isso mesmo, eu sou curado. Glória a Deus. Coloca aí de onde você está falando conosco. Nossa irmã Nilda Santos, Deus abençoe. Nosso irmão Ivanildo. Glória a Deus, eu sou curado. Cícera Maria, que Deus te abençoe. Coloca aí, irmã, eu sou curada. Paz, Deus abençoe. Sueli Maria, Deus abençoe. Coloque, eu sou curada. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E hoje começa, viu? Derrubando muralhas, para a glória de Deus. 7 quartas-feiras. A gente nunca fez isso, né, Jana? Vai fazer isso com um propósito para a glória de Deus. Jucineide Oliveira, Jesus, bom dia. Eu sou curada, sarada pelo sangue de Jesus Cristo, aleluia. Glória a Deus. Se você puder compartilhar essa live, compartilhe com quem você ama. Amém? Para que todos possam estar participando conosco. Érica Maria, eu sou curada em nome de Jesus, amém. Leiliane Manuel, eu sou curada, para a glória de Deus. Sueli Maria, eu sou curada em nome de Jesus. Não sei se a irmã Lia está aqui ouvindo aqui a gente pelo Facebook, daqui a pouco a gente está ao vivo na rádio. Janaína Rafaela, que Deus te abençoe, eu sou curada. E amados, não percam esse propósito de hoje à noite, tá? Quarta-feira. Serão 7 quartas-feiras, declarando aquilo que é como obediência, como propósito, para que tudo aquilo que seja impossível na nossa vida caia por terra, em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Márcio Lindenberg, Bia, Yasmin, Deus abençoe. Coloca aí, eu sou curado, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Deus é bom. Aleluia. Amanhã não, quando for na próxima quarta-feira, a gente vai colocar assim, caindo, derrubando muralhas. Mas hoje eu sou curado, em nome de Jesus. Aumenta o som do rádio, vai começar o Ministério Palavra da Fé. Palavras que geram vida. Vamos encher de comentários. Eu sou curado. Eu sou curado em nome de Jesus. Glória a Deus. Joelma Guimarães, paz, minha irmã. Coloca aí, eu sou curado em nome de Jesus. E hoje tem o nosso propósito. Deus é bom. Aleluia. Em todo tempo. E em todo tempo? Deus é bom. Deus é bom.
Já dá chance pro povo, olha. Olha como já tá a cara de sono. Ai, meu Deus. Vamos lá. A partir de agora, o programa Palavra da Fé. Palavras que geram vidas. Com o pastor André Lopes. Bom dia, bom dia, shalom de Deus na tua vida, nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar. Declare, eu sou curado. Eu sou curado. Em nome de Jesus, aleluia. Esta é a vontade do Pai sobre nossas vidas e eu quero que você declare nesta manhã. A Bíblia diz no Salmo 107, verso 20, enviou sua palavra e os sarou e os curou daquilo que era mortal. Então declare, eu sou uma nova criatura. Eu sou uma nova criatura. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Herdeiro de Deus. Herdeiro de Deus. Co-herdeiro com Cristo. Co-herdeiro com Cristo. Eu sou rei e sacerdote. Eu sou rei e sacerdote. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Geração eleita. Geração eleita. Eu sou justiça de Deus. Eu sou justiça de Deus. Em Cristo. Em Cristo. Eu sou cabeça. Eu sou cabeça. E não cauda. E não cauda. Estou sempre por cima. Estou sempre por cima. E nunca por baixo. E nunca por baixo. E eu sou abençoado. E eu sou abençoado. Com toda sorte de bênção. Com toda sorte de bênção. Aleluia! Essa é a verdade que te liberta logo nessa manhã. E eu quero fazer um convite agora no começo da rádio e depois no final. Estaremos hoje começando o nosso propósito. Vou ressaltar, a gente nunca fez isso no Ministério Palavra da Fé e nós estamos sendo guiados pelo Senhor com um propósito. 7 quartas-feiras que você vai fazer para que possamos derrubar muralhas. Eu não sei qual a tua muralha, eu não sei o que tem se levantado na tua vida, eu não estou sendo uma pessoa emocionalista, uma pessoa que esteja trazendo uma forma de uma ideia nova. Não. A palavra do Senhor nos diz que quando nós obedecemos, nós estamos crendo em algo que Ele falou ao nosso coração. Existe uma nota musical que soa no nosso coração para que possamos fazer isso. Colocar em evidência para a igreja, para todos que queiram participar, de passarmos 7 quartas-feiras, que vamos começar a partir de hoje, com um propósito. E esse será o título, Derrubando Muralhas. Eu não sei qual a tua muralha. Pode ser uma doença incurável, pode ser o teu casamento, tuas finanças, pode ser um filho que esteja desviado nas drogas, um marido que ainda não se converteu. E aí você vai entrar nesse propósito. Hoje, 19h30, lá no Ministério Palavra da Fé, Palavras que Geram Vida, estaremos colocando esse propósito de 7 quartas-feiras, para que todos possam estar ali, alinhados, unidos, em uma só visão, porque aonde há visão, há provisão. E nisto Deus colocou em nossos corações, para que possamos colocar a igreja para estar em um tempo orando, jejuando, e estar logo mais à noite junto conosco, para que muralhas caiam por terra. Nós vamos orar nesse momento. Amém, Jana? Amém. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo. E em todo tempo. Deus é bom. Vamos orar, pedindo a Deus sabedoria, discernimento, e que eu possa ser um instrumento de Deus na tua vida nessa quarta-feira. Que doenças possam cair por terra, que as tuas muralhas possam cair por terra, em nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus, neste Aleluia. dia, declaramos uma unção de cura, do alto da nossa cabeça, à planta dos nossos pés. Aleluia, Jesus. Espírito Santo, Tu és bem-vindo em nosso meio. Toma a direção de tudo que vai ser feito aqui. Em nome Usa de Teu Jesus. Filho para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé. Glória a Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria que você colocasse aí, está interagindo conosco pelo Facebook. Logo mais estaremos pelo YouTube também, após a programação. Você possa divulgar essa live e também comunicar a alguém que você ama. Olha, escuta essa palavra do Ministério Palavra da Fé toda semana, de segunda a sexta-feira. Amados, a Bíblia diz assim:
em Hebreus capítulo 3, verso 8. E eu tenho que crer nessa palavra. Diga assim, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Jesus Cristo, ontem, hoje e eternamente. Jesus não mudou. Quem mudou foram os homens. A nossa fé ela tem que ser intacta, genuína. Ela não pode mudar. A nossa fé santíssima, como está escrito lá em Judas capítulo 1, verso 20, devemos edificar a nossa fé santíssima, orando no Espírito. E nesse momento, quando nós edificamos a nossa fé santíssima, nós vamos ver que aquilo que está escrito na palavra de Deus é fiel e verdadeira e vai se cumprir na vida de quem crê. E vemos aqui uma coisa bem interessante, que em Mateus capítulo 12, verso 15, fala que muitos seguiam e todos eram curados. Seguiam quem? Jesus. Muitos seguiam Jesus e eram curados. Vemos também em Mateus capítulo 14, verso 36, que todos que tocavam nele ficavam curados. Amados, veja que a Bíblia está declarando algo que é possível ao que crê. Quando você segue Jesus, a cura está. Quando você toca em Jesus, a cura está. Lucas 6,19, todos da multidão procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder e curava a todos. Aí você pode dizer, mas Jesus não está presente carnalmente. Mas eu quero declarar para você, podemos tocar nele pela fé. Podemos trazer a presença dele para nós através da fé. A fé, ela vai fazer com que o Senhor, ele se agrade do nosso coração. E nisto nós vamos viver milagres. Nós vamos, de uma maneira, vivenciar milagres. Veja que em Mateus também, capítulo 8, do verso 16, 17, que ao cair da tarde trouxeram a Jesus muitos demoniados e apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos que estavam doentes. Para se cumprir o que foi escrito, ou foi dito pelo meio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Eu creio nessa palavra. E nisto, a palavra nos dá uma ênfase, um mandado do Senhor Jesus, que devemos pregar esse evangelho. E esta unção, porque nós somos ungidos para isto. Deus nos ungiu com a unção para que possamos também despedaçar julgos, possamos quebrar cadeias, trazer cura e libertação àquele que crê. No livro de Atos, capítulo 14, verso 8, diz assim: em Listra costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, e que nunca tinha conseguido andar. Este homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado. Veja que coisa interessante. Muitas pessoas escutam a palavra, mas não gera fé. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Eu tenho que crer nesta palavra que está sendo ministrada. Na palavra do Senhor nos diz que a partir do momento que Paulo olha para aquele homem, vendo fé, que ele tinha fé, então ele disse em voz alta: levante-se direito sobre os pés. O homem saltou e começou a andar. Amados, isso é para quem crê. E todos que vão ver a glória de Deus. Porque quando a multidão viram o que Paulo tinha feito, gritavam em línguas leônicas, dizendo, os deuses vieram aqui até nós. Não. Aí houve um momento onde pregar o evangelho. O Deus desconhecido, o Deus invisível, o Deus que ninguém viu, mas quem crê verá a glória dele. E nesta manhã de quarta-feira, nesse dia 23, eu quero trazer para você essa fé que pode tirar você dessa cama, tirar você desse leito, de uma sentença que você possa ter recebido por causa de uns sintomas, porque hoje não tem coisa pior no mundo do que você sentir algo e ninguém saber o que é. Você procurar médicos e não conseguir uma cura. E Jesus Cristo, ele é o médico dos médicos, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis. Dele vem toda sabedoria. E é nisto que você tem que compreender. Marcos capítulo 16, verso 15, dizendo assim: e disse-lhe, vão para todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. A fé
não pode falhar. A fé não falha. A cura é parte do Evangelho. Então, se eu prego o Evangelho, eu também tenho que pregar aquilo que é como um pacote, sozo de Deus. A bênção, a cura, a graça de Deus. Sozo de Deus, cura, libertação, salvação, renovação. A Bíblia não mente. E ela diz para mim e para você nessa manhã. Mateus 28, verso 20. Diga assim: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Mateus 28, 20 diz: ensinando-vos a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Emanuel. Deus está conosco. Mais forte. Deus está conosco. E vamos trazer para a gente, Emanuel, Deus está comigo. Todo tempo, Deus. Todo tempo, Jesus. Todo tempo, o Espírito Santo, Ele está conosco. Somos morada do Espírito Santo, habitação do Espírito Santo de Deus. O próprio Deus diz que ainda que uma mãe esqueça de amamentar um filho, eu não esquecerei. A palavra do Senhor nos diz que Jesus, quando foi assunto aos céus, ele disse: olha, eu vou enviar outro paracleto, outro igualzinho a mim, um consolador, para que esteja com vocês todos os dias da vossa vida. E nisso, a palavra do Senhor nos diz que Ele está comigo todos os dias até o fim dos tempos. Então, Jesus Cristo ontem, hoje e eternamente. Então, na minha mente agora, eu tenho que prender isso, levar minha mente cativa à obediência, porque se Jesus andava nessa terra, curando, sarando, libertando, e Ele está comigo, então eu vou ser liberto, eu vou ser curado, eu vou ser sarado. Para isso, sendo parte do Evangelho, a ministração, a bênção divina da cura física é para todos. Todos quem? Os que creem. Quem crê, incondicionalmente serão curados. Quem crê, incondicionalmente serão salvos. Quem crê, verá a glória de Deus. Quem crê, andará em novidade de vida. Quem crê, andará em saúde divina. Quem crê, andará em prosperidade divina. Quem crê, andará em paz divina. E isso, amados, quando Deus, Ele nos dá a palavra para que possamos conhecer a sua vontade, se a cura faz parte do Evangelho como uma bênção divina, eu tenho que crer naquilo que foi, aquilo que é e aquilo que será. Aquilo que Deus fez no passado, na velha aliança, diz que lá em Êxodo capítulo 15, verso 26, nenhuma das enfermidades que foi colocada no Egito será colocada em nós. E no original se diz assim: nenhuma das enfermidades permitirei que entre na vida de vocês. Existe algo como vontade e permissão, algo que é uma sentença e algo que vem com uma consequência. Nisto, se eu ando debaixo da proteção divina, não trago no meu coração raiz de amargura. Entenda isso. Lá em Hebreus diz que o homem que contém raiz de amargura no seu coração, ele se afasta da graça. E nisto, o favor de Deus não mais é operante na sua vida. Quantas pessoas estão doentes hoje? Porque não perdoam, não liberam perdão, porque odeiam seu irmão. Ah, pastor, mas eu peço perdão e não passa 1 hora, 2 horas, a pessoa faz a mesma coisa ou pior. Você libera perdão, não é obrigado você andar junto, mas dentro do seu coração você não carrega mágoa daquela pessoa. Nós não precisamos de um momento estar intrigado de pessoas, trazendo ódio no nosso coração. O ódio adoece. A forma de falta de perdão, ela vai fazer com que você adoeça. Não queira pagar para ver. Eu já vi muitas pessoas que, na hora que a gente vai orar por elas, e o Espírito Santo, ele nos fala e diz assim: diga para ela liberar perdão. E naquele momento a gente diz: olha, a sua cura depende do perdão que você liberar no seu coração. E pasme, aquela pessoa ranger os dentes, tremer-se todinha e declarar: eu não perdoo, eu vou para o inferno, mas não libero perdão para essa pessoa. Misericórdia. Quantas pessoas estão vivendo hoje doentes por causa da falta do amor de Deus? Se nós não amamos o nosso próximo como a nós mesmos, estamos enganando a nós mesmos. Se nós lançamos palavras de maldição para os nossos inimigos, a palavra do Senhor diz que a gente tem que abençoar aqueles que nos perseguem.
Libera uma palavra de cura, de libertação. Viva livre dessa enfermidade, dessa angústia, dessa tristeza. Tem pessoas que quando estão com raiva de alguém, aquela pessoa não sai da mente. Pare para pensar. Você dorme e dorme pensando nessa pessoa, sonhando com essa pessoa, acorda com essa pessoa, vai tomar café com essa pessoa, vai no ônibus, vai no carro, vai viajar, essa pessoa está perto, porque tudo lembra essa pessoa que você guarda mágoa no seu coração. E essa mágoa no coração vai trazer uma doença física e na tua alma também. E você precisa se libertar disso. Veja que Deus, quando tirou aquele povo do Egito, nenhum deles tinha doença. Quase 600 mil pessoas, 3 milhões de homens. Aquilo que você possa dizer assim, eu quero viver isso. Como é que eu faço? A Bíblia diz, vinde a mim todos que estão cansados. Quem disse isso? Jesus. Cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. E nisto, há uma unção de libertação, há uma unção de cura através de Cristo Jesus. O inimigo das nossas almas é o agente de doença. Isso mesmo. Ele é o autor de toda enfermidade. Porque ele precisa de uma legalidade para trazer a doença na alma e nosso corpo. Quando nós abrimos a nossa boca para falar mal, remungar, murmurar, questionar, nós estamos atraindo coisas ruins para a gente. A Bíblia diz que não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra de murmuração, nenhuma palavra de maldição. Nós somos uma fonte, e essa fonte não pode jorrar água doce e água amarga, água saloba. Você é uma fonte, você tem a habitação do Espírito Santo. Aprenda o que falar. Os males nunca devem ser atribuídos à vontade de Deus. Deus é o autor da vida. E você sabe que o inimigo das nossas almas, ele veio para trazer forma de dissabor. Ele veio roubar a tua alegria, a tua paz. Não tem coisa mais cruel do que alguém sentindo dor e não tem remédio que passe. E o inimigo se alimentando da nossa dor, da nossa ansiedade, da nossa forma de preocupação, da nossa forma de necessidade. Todas as vezes, repito, todas as vezes que um homem entra em desespero, entra em angústia, entra em tristeza, aquela falta que está dentro dele abre um buraco dentro dele para que o inimigo entre e se alimente das suas emoções. Por que eu digo isso? Porque a palavra do Senhor nos diz, lá na primazia de tudo, lá em Gênesis, que aquele que seduziu Eva, seduziu Adão, declarou o Senhor, do pó da terra te alimentarás. E sabemos que uma serpente normal, ela não se alimenta da terra, ela se alimenta de roedores, né? E nesse momento, aquele ser caído, ele se alimenta do pó da terra. De que você é feito? Do pó da terra. Ele vai se alimentar das tuas emoções fragilizadas, aonde você fica desalentado, oprimido, sobrecarregado. Tudo isso vai trazer morte, sentença, doença, enfermidade, vai trazer morte. Mas o Senhor, ele veio desfazer as obras de Satanás. A palavra do Senhor nos diz que se a cura sobre a antiga dispensação, agora imagine, na nova aliança, com base de superiores promessas. Mateus 12:15 diz, acompanhou uma grande multidão de gente e ele curou a todos. Amados, precisamos estar perto de Cristo. Essa palavra é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, quando eu estou com essa palavra na minha boca, é Cristo pertinho de mim. Quando eu coloco essa palavra dentro do meu coração, minha boca vai falar que o meu coração está cheio. Eu preciso me mergulhar, a palavra certa é essa, mergulhar, para compreender a vontade de Deus. Hebreus, capítulo 10, verso 7. Hebreus, capítulo 10, verso 7. A palavra do Senhor nos diz que quando Cristo abriu aquele livro, ele declarou, está escrito, ao meu respeito, estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Quando ele leu aquele livro, que o Espírito de Deus estava ali, que ungiu para pregar, para curar, para libertar, o povo ficaram pasmos, porque quando ele senta, ele diz, isso aqui se cumpriu hoje. As Escrituras estão sendo abertas e está declarando aquilo que é como um cumprimento de uma profecia e está em evidência nos dias de hoje. 23 do 5, né? Não, 23 de 4 de 2025, Jesus Cristo ontem,
hoje e eternamente. Quer cura? Venha para a presença do Senhor. Na presença do Senhor, aquilo que é como malignidade vai ter que sair da tua vida, porque não pode operar. Aonde Deus está, o mal tem que sair. E eu creio nessa palavra. Jesus é uma revelação da vontade do Deus Pai, do Deus Criador dos céus e da terra. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E agora tem uma coisa, viu, Jana? Pasme. Cristo, ele foi comissionado, né? Deus deu a ordem para que Cristo fizesse. E tudo que Cristo estava fazendo ali era porque recebeu uma ordem do Pai. E naquele momento, Cristo diz assim: agora eu vou dar uma ordem para vocês e vou colocar uma unção sobre vocês. Primeiro foi os discípulos. Mateus capítulo 17, no verso 7 a 8 diz: pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Verso 8: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Isso foi dado aos apóstolos. E pasmem, quando os apóstolos estavam fazendo isso, Jesus foi assunto aos céus. Agora os apóstolos colocam assim, Lucas capítulo 10, verso 9, diz assim: cure os doentes que nele houver, diga ao povo, o rei de Deus se aproxima de vocês. Está escrito em Lucas capítulo 10, verso 9, e a partir também no verso 17, onde ele diz assim: vocês agora vão curar os doentes que nesta cidade houver, de Caruaru, nesse estado de Pernambuco, nesse país chamado Brasil, neste mundo. Há uma unção liberada por Deus através de Cristo, que passou para os discípulos e dos discípulos passou para nós que cremos. Algo que quando eu for andando, eu não posso ficar calado. Você tem conhecimento da verdade e muitas vezes se cala. Eu vou contar aqui um exemplo que, certa vez, uma mulher estava em estado terminal. E naquele momento ela pede para que um pastor vá orar por ela. E aquele pastor vai, mas aquele pastor ele diz: meu Deus, aí Senhor, faz aquela oração, mas dentro do coração dele, amados, não tinha fé nenhuma. Pasme. Mas aquela mulher tinha uma fé tão grande, porque cada palavra que aquele pastor falava, aquela mulher dizia: eu sou curada, eu sou sarada, eu sou curada, eu sou sarada, eu sou liberto desse mal. E quando aquele homem sai, ele diz: aqui não tem cura mais não, é comprar o caixão. E quando passa alguns dias, alguém encontra e diz: pastor, o senhor se lembra daquela mulher que o senhor orou? Eu se lembro. Morreu, foi isso? Não, tá boazinha. E como assim, meu Deus, eu não tive fé para orar, mas a fé estava na mulher. A fé que está dentro de você. Essa fé que Deus te deu, que repartiu para todos. Muitas vezes a gente está ministrando algo que não crê, mas alguém está crendo. Agora imagine algo, Jana. Se o pregador que crê e quem está ouvindo crê, o que é que vai impedir a bênção de você? Nada. Se você crê nessa palavra, como Deus enviou Jesus Cristo ao mundo para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você crê em Deus, crê em Cristo, crê naquele que enviou, quando você crê, sua vida é transformada. Você pode mudar a sua vida através dessa palavra, através do conhecimento da palavra. A sua comissão foi para todos os que creem. Se a gente for para o livro de Tiago, Tiago capítulo 5, no verso 14, 16, diz assim: alguém de vocês está doente, chama os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em o nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, estes serão perdoados. Amados, se você vê que isto aqui é uma comissão dada por Deus para todos aqueles que creem em Jesus, para que nós possamos ser um instrumento de Deus aqui na terra, crer, confessar e declarar que aquilo que é a vontade de Deus vai ser transformada na minha vida e na tua vida, você não estaria capingando, sofrendo de uma maneira sem saber de onde vem a cura. A nossa cura não vem de farmácias. A nossa cura vem do Senhor.
E a cura não está exterior. A cura já está dentro de nós. Repita assim comigo, diga, a cura já está dentro de mim. Você possa dizer isso. Por isso nós declaramos que somos curados, sarados, para a glória de Deus. Amados, eu vou finalizar essa palavra, para que você possa ruminar ela. Isso mesmo. Mastiga essa palavra. Escute ela mais uma vez. Programação de ontem, de hoje, falando sobre cura. Hoje à noite, nós estaremos lá no Ministério Palavras da Fé, palavras que geram vida. Estaremos falando sobre algo que Deus colocou no nosso coração. Propósito de 7 quartas-feiras, para que aquilo que se levantou como uma muralha, repito, a tua muralha pode ser uma enfermidade, pode ser teu casamento, pode ser tuas finanças, podem ser projetos que não se realizaram, sonhos que não se concretizaram. E você vai colocar nas mãos do Senhor a obediência. É algo que vai ser ministrado hoje à noite, que eu quero que você tenha sede e fome daquilo que aquele povo de Deus olharam e disseram: é impossível. É impossível. Talvez alguém possa estar dizendo isso: isso é impossível, não tem cura, não tem jeito. Mas eu te digo, possamos tudo naquele que nos fortalece. Se crermos, você vai ver a glória de Deus. Porque para Deus nada é impossível. E tudo é possível ao que crê. Amém? Então hoje à noite, faça esse convite deste propósito. Largue tudo e venha para aproximar-se de Cristo, para que você possa vivenciar dias de céus sobre essa terra, em nome de Jesus. E nisto, a cura, a libertação está disponível para aquele que crê. Amém? Quem interagiu conosco hoje, Jana, para a glória de Deus? Amém. Quem interagiu conosco hoje foi Juscelia, Jucineide, Claudilene, Nalva, Nilda, Gilda, Raife, Paula, Davi, Cícera, Érica, Janaína Rafaela, Márcio, Bia, Joelma, Edilza, Janaína Santos, Anderson, Elba, Vânia, Severina Lira, Zéza, Irmã Célia, Gabriele, Maria Fabiana, Fátima Macedo, Bilzinha, Maria José, Sandra Maria, Erilson, Vanessa, Vilma... Peraí um pouquinho. Vanessa, nosso irmão Moisés, um abraço. Amém? Amém. O pai de nossa irmã Vanessa. Luciana Romilda, Geisa, Irmã Cleonice, Luana, Arivonaldo, Rosângela, Rosivânia, André Felipe. Abençoe, meu filho. Valéria Isé, Graça, Lia. Lia, um abraço para Lia, que Deus te abençoe. A mãe do nosso irmão Mano, né? Isso. E eu esqueci o nome do outro filho. Nenê. Nenê, mano, Deus abençoe, em nome de Jesus. Aretussa, Edileuza, Edilene e Rosivânia. Amém, glória a Deus. Eu quero fazer esse convite mais uma vez. Dia 23, hoje, estará conosco nossa irmã Dani Kelly. E no próximo quarta-feira também, nossa irmã Dani Kelly. E a partir do mês de maio, no dia 7, 14, 21, 28, estará conosco nossa irmã Priscila Medeiros, louvando e adorando ao nome do Senhor Jesus. Teremos um período de louvor, de adoração, de guerra. E após a ministração, e após nós faremos algo profético naquele lugar, lá na igreja. Você precisa ir para ver, eu não vou contar não. Amém? Que você possa crer, confiar e descansar nas mãos do Senhor. Que esse dia seja um dia de paz, prosperidade, saúde divina e cura divina. Quarta-feira, esse é o dia que Deus fez, para que possamos nos alegrar nele. Amém? Que tamanho é o teu milagre? É enorme. Que tamanho é o teu Deus? É enorme. Receba a bênção de Deus sobre essa quarta-feira. Hoje à noite, lá no Ministério Palavras da Fé, propósito, derrubando muralhas. E você é o nosso convidado. Vem ver e vem participar e tomar posse do teu milagre. Receba a bênção. Que a graça do Senhor nosso Deus, que as doces consolações do Divino Espírito Santo repouse sobre todos que estão ouvindo a programação. Em nome do Pai, que nos deu a vida. Em o nome de Jesus, que nos deu a vida eterna.
e em nome do Espírito Santo de Deus, que nos faz andar em novidade divina, que nos faz marchar em autoridade divina e que nos faz, Jana, correr para o alvo, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Shalom de Deus na tua vida. Nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar para a glória de Deus. Eu creio em milagres. Eu sou o milagre. Eu também. E você? Paz.